Olá, comandantes, bem-vindos a este voo do FS Economy. O avião que estão a ver no vosso ecrã é o quiz de hoje, portanto, se quiserem tentar adivinhar, escrevam aí nos comentários qual é que é a marca e o modelo do avião. Se quiserem melhores desempenhos no vosso automóvel, experimentem descarbonizar.pt, o seu motor no seu melhor. E eu queria só fazer aqui uma pequena introdução, porque nós vamos já começar com o vídeo. Este vídeo foi feito no FS Economy. Nós fomos levar 5 passageiros nos Estados Unidos usando o Bonanza VTL da BR Sim Designs, que é um avião excelente. Na minha companhia esteve o Numan e mais tarde também se juntou o Rui. E enquanto eu gravava este vídeo, o que é que aconteceu? Nós estávamos também em live através do Teta.tv. O Teta.tv é uma plataforma de lives nova. E depois eu falo melhor sobre isso no outro vídeo, mas se me quiserem seguir por lá vai estar aí o link nos comentários ou na descrição, mas é Teta com TH, THETA.tv, e depois o meu canal lá chama-se TravoltPT, tudo junto, tudo em minúsculas. Podem pesquisar e tentar dar-me lá um follow, porque eu vou fazer mais lives também por lá enquanto gravo vídeos para o YouTube, mas eu vou falar mais sobre o Teta.tv ao longo do vídeo, portanto fiquem aí com o vídeo. Um abraço. Ok, vou já para a pista, custa trabalhar para ser mais rápido. Também não sei como é que é. É a 18 aqui para mim, a vento pela manga. Pois é, pista automática, olha, deixa eu ver onde é que eu aderro. O idle deste avião é a 1000 RPMs, tens que dar sempre ali um toquezinho de acelerador. Pois, não vai abaixo, não é? A mim não me aconteceu ir abaixo, mas pode acontecer. A pista é a 18? É? Então devo estar na outra, estás lá ao fundo. Estás na outra. Eu estou ainda no táxi. Eu vou para aí. Eu vou andando lá para também, para o fundo. A ti aparece assim uma coisa amarela de baixa resolução aqui a relva. Sim, é tipo relva, tipo. Sim, tipo queimada, sei quase lá. Deserto, não é? É. Pois é. Então pronto, é mesmo do aeroporto. Mas olha que aqui a manga está a ao contrário. A sério? Pois realmente para o simulador de pôr desse lado. Não é? Mal, gente, lembra disto. Para mim a manga está completamente esticada. Deixa-me ver se eu tenho o tempo real. Sim, eu tenho tudo. Real time, live weather. Pois, se calhar eu não tenho. Deixa cá ver eu. E tu agora tens o METAR. Pois é, isto era uma das coisas que eles tinham posto. Se tu fores lá à parte do weather, depois clicas em METAR. A gente não tem aqui nada, mas supostamente... Olha, tu para mim apareces no ar. Estás no ar. Sério, como é que é possível? Aqui acho que eu não tenho aqui nada. Não tenho nenhum cenário. Live weather, metar. Mas depois não tens nenhuma hipótese de metar. Pelo menos eu não. Não tem. Não tem. Pois. Mas consegues ver a manga, não é? Tu passaste por ela. Passei por ela está ao contrário. Está ao contrário. Então estamos com o tempo ao contrário. Pois tu também me apareces no ar. Não sei se consegues ver na live. Não estou a ver. Parece um helicóptero. Pois é, mas o avião é esse. Pronto, como temos os dois o avião, está na boa. Ok, landing lights on. O que é que nós temos aqui? Nem sei onde é que as landing lights disto. É do lado direito. Do lado direito em baixo. Tens as luzes todas. Começando pela taxi, landing, beacon
e essa cena toda. Tens que tirar o mais. Isto até é simplesinho de voar. Se quiseres também tens o Attitude Indicator eletrónico, que é do lado esquerdo, onde está a tua mão esquerda, o descansa-braços. É o último. A contada esquerda é o último, à direita. Aliás, estes botões vermelhos, isto é tudo cenas estéticas e coisas assim. Tem aqui também um GPS. E os landing lights para dentro está ligado, não é? É para cima. Tu se calhar estás a mexer nos fusíveis. Isto é possível. Circuit breakers, pois é. Os vermelhos é. Está ali beacon lights, ok. Taxi lights on. Landing lights on. Beacon lights on, ok. Isto os fusíveis funcionam, porra. Pois é, está muito bom. Até em altitude que a gente vai. Nós estamos aqui a 1500. Opa, por acaso não vi isso quando fiz o plano de voo. Isto aqui parece ser tudo plano. Então vou pôr aqui 3000, pronto. 3000, vou pôr também já aqui no piloto automático. 3000. Tu tens uma espécie de um iPad muito engraçado. Se clicares aqui do lado esquerdo, onde diz Era GPS, aquelas coisas vermelhas, os botões vermelhos, aparece-te um iPad que parece quase o Garmin G1000. Agora está aí o que era isso. Está aqui. Era GPS. Final color, disable, black. E qual é que é? O primeiro, o segundo ou o terceiro botão? É o primeiro, o que diz Era GPS. E depois aparece do lado direito. Parece um iPad muito engraçado. Depois o outro é para mudar. O outro é o windshield cover, não dá para pôr agora. Panel color, tem preto e branco. Está ali. Olha, fica fixe. E conseguimos ver o plano de voo com isto. Pois é. Isto é como o do Icon A5. Julgo eu, é o mesmo sistema. Flight Plan, 3D Vision, tem muita coisa. Ok, bem, eu vou então fazer uma pista. Avançaste? Ainda não. Agora desaparecestes. Estou aqui já na outra ponta da pista. Não está fácil. Caraças. Não está fácil levantar voo. Ok, agora estou no ar. Bowling. Este avião demorou um bocado para levantar, não é? É, isto não é nada stall. Dá-me a ideia que ele tem a carga a mais. Tem. Tens que ir sempre no início do voo ver a carga. Eles põem isto a mais por defeito. Eu vou fazer o circuito pela esquerda e vou ir ter contigo outra vez. Eu vejo-te na pista agora. Vou ter agora. Eu não estou a ver a ti. Não? Então eu sigo-te, eu estava-te a ver. Sim, eu estou-te a ver. Estás? Ok. Vou já aqui meter no piloto automático, vou seguir ali o plano de voo para ver. Ora bem, então...
Ah, Então, autopilot, depois tens que escolher o GPS. mas ele não me está a seguir o GPS. Se calhar tens que te pôr em cima da linha. Este piloto automático é um bocado manhoso. Se calhar é melhor a gente orientar primeiro o avião e depois é que ligamos. Chegar aos 3000 pés, vou primá-lo aqui mais ou menos. Se calhar é melhor pormos 4000 pés, não é? Para vermos melhor a paisagem. Eu estou a subir a 500 pés por minuto. Eu já deixei de te ver também. Pode ser dos servidores deles. Eu acho que sim, eu acho que é. Já tem qualquer coisa aqui para o piloto automático seguir que ele não está a seguir o plano. Não. Tens isso no neve. Ah, está em neve. E depois lá em cima diz GPS. Roll, diz roll. Ah, então pronto. Tens que carregar no neve outra vez. Não desaparece e aparece. Ok, CDI. Ah, ok. Agora sim. Agora sim. Ok. Eu vou a 90 nós neste momento. Ah, sim, o caraças. Ah, agora sim, agora é que está. Quase 99. Aí já vou. Isto anda bem, pá. Anda. Eu não sei quem é que vai à frente agora. O meu GPS diz que me faltam 117 milhas para o destino. 113. Então já estás à minha frente, ok. Então eu vou acelerar mais. Bem, isto também de paisagem aqui só tem campos, não é? Ah, agora estou-te a ver aí atrás. Já estou a ver. Eu estou atrás de ti. Lotes, estás à minha esquerda, um bocadinho atrás. Portanto, eu estou à tua direita um bocadinho à frente. Ah, eu estou-te a ver, pois. Não vejo é o teu nome, mas estou-te a ver. Ah, o nome. Pois é. Eu também não vejo o nome. Ah, eu vejo o nome. Vês? Epá, eu estou a ver exatamente o teu avião, onde tu estás a dizer. Só que não vejo. Vejo as tuas luzes. Não vejo mais nada. Eu vou acelerar um bocadinho. Sim, vou acelerar um bocadinho porque acho que isto não é das opções. Eu tinha as opções corretas. E tu estás mais ou menos à mesma altitude que eu. Talvez um bocadinho mais baixo. Eu vou a 3.500. Eu agora vou vir aqui Assistance. Eu sigo para os menus. Deve estar parado no ar, de certeza. Navigation Height, não é? Deve ser. Taxi Home Landing Support. Não é aqui. Notifications, Pilot and for User Experience. Os nomes é em Traffic e depois o terceiro, Show Traffic Nameplate. Os meus estão on, não sei porque é que não me aparece aqui.
Pois é, esta cena do cache resultou, está muito mais fluido, posso virar o rato à vontade, que não breaka nada. Traffic? Diz que é no traffic? Sim, Show nameplates? exatamente, é o terceiro. Show traffic nameplates? Exatamente, está ativado. Tens on, não é? Pois. Aircraft traffic type está off. Qual é que está off? O primeiro, aircraft traffic type. AI offline, não é? Eu também. Não, tu tens mesmo off. Ok. Tu metes o quê? AI? Eu tenho AI offline. Ok. E depois há real time online. Isso é para aparecer aviões. Pois eu tenho Isso essa o quê? parte desligada, tu deves ter ligado. Para aparecer mesmo os aviões reais aí. Deve ser, não é? Yeah. Tá desligado o teu ou está ligado? Está desligado. Essa parte do multiplayer, do online. O meu também está desligado. É print save. Back. Resume. Pois eu estou-te a ver ali à frente. Não vejo é o nome, mas pronto. Dá para ver. Como isto é tudo plano, dá para ver as tuas luzes ali. Bem, já estou a andar. Tu quando pausaste o teu avião não parou. Pelo menos para mim. Continua a andar. É? É. Mas agora estás exatamente à minha esquerda. Então o tipo que eu estava a ver não eras tu. Ok. Então deve haver aqui qualquer coisa no servidor. Agora faltam-me 110 milhas. Deixa eu ver, a mim faltam também 110.5. Então deve estar Pois, mesmo é. ao lado de mim. Estás aqui um bocadinho mais à frente só. Eu acho que foi o servidor, qualquer coisa online, porque de repente também a paisagem ou ficou muito feia ou deixou de carregar. Porque esta parte aqui está muito feia, está muito básico. Mas a gente já sabe como é que são os servidores da Azul. Não é? E agora será que a gente consegue ver o metar de para onde a gente vai? Supostamente sim. Aquilo é KAFW. Se calhar ainda é longe. Também diz que não estava. Não está. Está aqui. Aparece-me aqui, mas diz no matter available. Yeah. Se calhar foram os servidores deles. Ok. Eu vou começar aqui a mexer na mistura. Eu acho que não precisamos praticamente mexer em nada. Se quiseres tens o EGT. Isto tem prazo de hélice, não é? Tem o azul. Yeah. E tens EGT também, mesmo onde tens o yoke um bocadinho à esquerda, em cima. Tenho o yoke um bocadinho à esquerda. Logo em cima do yoke tens o número de cauda e depois à esquerda esse instrumento está aí, é o EGT. O Exhaust Gas Temperature, se quiseres meter a mistura optimizada. Dá para mexer isto? Isso mexe, sim. Consegues ler o EGT lá no instrumento? Sim, estou a ver o ponteiro, está ali um bocadinho acima de meio. Pois, isto mal mexe esta altitude. E como é que a gente regula isto? É assim, tu queres ter o EGT o mais alto possível, portanto vais tirando mistura até sentires o pico. Já Quando ele percebi. começar a voltar para trás, tu pões mais um bocadinho. Ok, já percebi. Ok. O passo do hélice neste avião é que eu não sei. Quer dizer, não sei a quantas RPMs é que a gente deve ir. Mas eu vou tirar aqui algumas. Isto estava quase na redline. Eu só tirei um bocadinho que é para ele não ir a barrar. Pois. Parece que vai em esforço, percebes? Pois é. E assim um gajo tira um bocadinho e parece que não vou a 100 e... E quê? Vou... 160? É? Isto tem duas velocidades. Milhas por hora e... nós por hora. É o de dentro.
tu queres? Eu de dentro, depois vou a 150. Ok. Eu vou a 142. Tu consegues ver mais nitidamente se puseres como é que isso se chama? Attitude Indicator. Lembras-te daqueles botões onde tu escolheste o Aero GPS? Sim? O último à direita, se clicares lá, ficas com o velocímetro digital, dá para ler melhor. Sim. Vais a Mas quanto? vou sem a moda antiga. Vou a 150. 150. Ok, então eu vou acelerar um pouco. Até aos Mas tu 150. continuas. Não, está aqui. Apareceu-me aqui o nome de um gajo do outro lado do mundo, pá. Fogo. Mas agora já te vejo, já vejo o teu nome. Estou mesmo na tua asa esquerda. Pois, Ligeiramente à frente. e agora não te vejo a ti. Os servidores a gente já sabe como é que é. Portanto, amanhã já se está a ver como é que isto vai ser. Isto é um voo rápido, de 30 e tal minutos. Eu agora pus 23.000 RPMs. Ali com o azul. Pois, eu vai a 19.000, estás a ver? E vai aqui a 150. Tu puseste 19.000 RPMs? Ok, então eu vou tirar mais. Está a 19.000 e vai a 150. À partida vou gastar menos combustível do que tu, não é? Pois. E para grandes velocidades convém tirar um bocado, não é? Porque é como se fosse dentro d'água. Não sei, eu gosto de imaginar dentro d'água, não é? Se tiveres a hélice mais direita, levas mais água de cada vez que passas lá. Neste caso mais ar. Não é? Exato. Pois é, eu agora tirei. Também não perdi velocidade. Eu acho que o que falta neste avião é que o PDF que vem com ele é muito básico. Tens a checklist, mas não te diz as RPMs que deves ter, não te fala assim nestes detalhes. Exato, se tu vais a 150 deves estar não é a passar ainda, mas deves estar a chegar aqui. Eu vou a 145. Pois eu aqui já tenho o terreno outra vez mais bonito e realista. Devia ser alguma coisa do servidor. Pois. Consegues ver mesmo à nossa frente um tipo chamado Diero. É um A320, mas isto está muito longe, que ele há bocado desapareceu-me na linha do horizonte, tipo, baixou. Ok. E deve estar mesmo na curvatura da Terra lá do outro lado, sabes? Capaz. Ele está a 620 pés, também não está muito alto, mas... Pois não. Se calhar estava a aterrar, por isso é que desapareceu. Pois, se calhar foi isso. E à nossa esquerda está o HH Thomason. Agora estou-te a ver a ti e estou a ver ao teu lado, mais longe. Exato, Thomason com F18. É isso. E quando tu disseste estou-te a ver a ti, eu deixei-te de ver. Isto ou é um ou é outro. O servidor não dá para dois. Deve ser. Então amanhã, com o pessoal todo, vai ser tudo a piscar, se calhar. Não sei. Pois é. O pessoal vai seguindo o plano de voo, vamos lá ter. Eu trago aqui as landing lights ligadas, não sei porquê. Pois eles dizem landing. Tens aqui a after takeoff checklist. Landing gear, flaps, cowl flaps closed, por acaso não tinha fechado. Landing lights off e auxiliary fuel pump off. Pois é, o avião não te diz qual é que é a tua approach speed, qual é que é a tua velocidade de rotação, nem te ensina a calcular isso. Há uma coisa. Isto não tem manual?
Depois tem um PDF, mas não diz nada disso. O PDF basicamente tem a checklist e depois tem uma foto do cockpit e a dizer o que é cada um destes instrumentos. Mas não te diz as velocidades nem nada disso. Há uma coisa engraçada, se clicares no assento ao teu lado, ele vai para baixo. Clicar no? O assento do copiloto, se clicares nele, ele tomba como se fosse um carro para passar para os de trás. Yeah. E depois Retract. há uma cena que por acaso isso é muito engraçado. O que é que tu fazes se o teu trem de aterragem estiver estragado? Dá para meteres isto manualmente. Eu estava a ver qual é que era a câmara. Entre o teu banco e o outro tens uma coisa que diz Emergency Gear Extension Lever. E é uma caixa azul, tens que abrir. E depois tens uma manivela. Entre o meu banco? Sim, entre os bancos da frente tens uma caixinha azul. Eu tenho aqui, mas com um apoio, tipo um apoio ao braço. Exatamente, logo atrás desse apoio. Deve haver aí uma câmara qualquer específica. Eu estava a ver se encontrava. Já vi. É tipo uma manivela. É. Eu carreguei naquela caixinha e a caixa saltou lá para trás. Pois eu também estava a ver como é que eu punha a caixa outra vez. Não sei. Está no chão. Já foi. Carreguei nela, foi para lá outra vez. Pois é, que giro. Mas isto tem um procedimento qualquer, é preciso desligar, não sei se é o fusível ou uma coisa assim, eles ensinam isso lá no PDF. Olha que e a porta do lado direito abre em voo. Pois, cuidado se tiveres os acidentes ligados, vai o voo abaixo. Pois é. E a janela também, se abris a janela com o e tem aqui uma ligado. portinha, tipo um porta-luvas, tem lá uma coisa dentro que eu não sei o que é. Eu acho que é uma lanterna, mas posso estar errado. Pois é. E duas esferográficas. É isso. Mas a lanterna é um bocado estranha. E as esferográficas também. Parecem minúsculas. Eu agora não vou arriscar a fechar o porta-luvas porque da última vez fiz isso e abri a porta. Sem querer. Agora já desapareceste outra vez. Agora estou-te a ver. Estás exatamente na minha asa direita. E estás a ir ligeiramente mais depressa. Portanto eu vou agora para os 150. Quanto é que tu tens de manifold pressure? O que é que tu dizes? Manifold pressure? Onde é que está isso? Está ao pé do fuel flow. À esquerda das RPMs. 26. Estás a 26. Então estás prega fundo, praticamente. Mas os RPMs estão nos 18.000, 1800, 800. Ok. 1850, para o ponteiro. Se calhar é melhor irmos um bocadinho mais com o manifold pressure para baixo. Porque isto é basicamente o que tu carregas no acelerador, não é? Tu vês o fuel flow. Então vou meter isto aqui. Dizer, eu acho que tenho combustível suficiente. Não, podemos ir assim. 24, estou a descer a velocidade. Mas é giro que os RPMs mantiveram-se. Pois isto é passo variável. É. Agora estou a 150 também. Okay. Eu estou a fazer este voo no FS Economy, mas eu aluguei este avião wet, por isso não pago o combustível, está incluído. Então, podemos gastar à vontade. Olha, está a ficar no voeiro aqui à frente. Pois está, também estou a ver. Agora comecei a acelerar, 155. 155, acho que já estou a ir mais depressa do que tu. Pois estou. Eu vou tirar um bocadinho. Vou pôr aí 22. Manifold pressure. Ok, bem, faltam 20 minutos. Eu vou ali ao Whiskey Charlie. Ok, vem já. Ok.
Olha, agora deixei-te de ver. Eu também. Mas estou a ver outros tipos, tu estás a ver os outros à nossa volta. Sim, estou a ver. Ah, não, estás à minha frente. Estou-te a ver à minha frente agora. Ah, pois é, estás mesmo atrás de mim. Agora também comecei a ver. Então deixa eu ver a minha velocidade, eu vou a 143. Hoje eu reduzi, nem estava a reparar nisso. 130. Deixa eu aumentar aqui um bocadinho isto. Então eu vou mais devagar para esperar por ti. E agora temos aqui um nevoeiro a baixa altitude que eu acho que está muito bonito, muito realista. Olha esta cidade mesmo em baixo de nós. Vais passar por cima de um campo de futebol americano. Sim. E até dá para ler praticamente aquilo. Aham. Ou se qualquer Não, coisa. eu acho que o. Como é que eles chamam isto? O mesh, não é? O terreno ficou muito melhor. Ah, pois é. Está muito porreiro. Pois dá para ver o nome e tudo. Está aqui uma pista também, está aqui um aeródromo. Bem grande. 2 pistas, não é? Estilo meu Papa Hotel. Estão 15 graus centígrados. Tens ali um termómetro do lado esquerdo. Ah, aquilo junto à janela, não, É. assim à janela. Pois. Assim de fora. Uhum. O teu está a 15 graus? Uhum. Yeah. Epá, 15 ali. Ou seja, em Fahrenheit 10, são 60, 15, exatamente nos 60. 60. Ah, pois é nos 15, é 15. Está no meio, exato. Uhum. Agora estás à minha direita. Pois é, agora estou-te a ver bem. Aliás, se fizer zoom, dá para ver mesmo o teu avião. Pois é, eu tenho aqui outro tipo a voar mesmo à minha frente. Isto é AI. Eu pensava que eras tu. Mas não. Ah, E agora estamos a passar aqui por uns moinhos elétricos. Bem, vou mudar para o tanque da direita. isto tem que se mudar também. Tens. É onde está, mais ou menos onde está o teu pé esquerdo. Sim. Mas é que eles estavam. Ah, pois estava. Exato. Ah, pois isto também tem mais 2 tanquezinhos ali nas asas. Tem. Para passares desse aí tens que passar para os outros. Tens o Fuel Transfer Pumps ao pé do VOR. Só que os meus estão vazios. Tu aqui tens a opção dos winglets, só que eu não sei o que é que aquilo faz. Esse, como parece, de England dá mais aerodinâmica às aeronaves. Sei que agora os aviões comerciais têm todos aqueles aviões enormes. Dá mais estabilidade e acho poupa combustível também. Ok. Pelo menos foi o que eu ouvi da outra vez o Lito a falar nisso. Está certo.
Olha, já tenho o Metar a funcionar. Ah, é? Se fores ao Kilo Romeo Papa Hotel, ele diz-te o Metar. Então é pela distância. Ah não, também, o nosso destino também já está. Pois, agora tenho é que aprender a ler o Metar. O primeiro é as horas, não é? Não sei o que, 18:53 Zulu, será? Capaz. É 20 horas, 18 minutos, 53 de Zulu. Vento 180 com 15 nós. E o barão de lá é 30004, 2110 é o quê? Oi, está aqui o Sr. Rui Grilo. Boa tarde. Nossa, o Rui Grilo. Ele se calhar está com o micro desligado. Pois está. Bem, o vento lá está a 180 com 15 nós. Cento e 80, 15 nós. Portanto, eu não sei se consigo ver as pistas. Se calhar dá para ver. Nearest airports. Isto tem aqui muita pistazinha minúscula. Boa noite, pessoal, está tudo bem? Boas, Rui. Estás bom? Está tudo. Então, como é que estão os vossos upgrades? Correu bem ou mal? Pá, DirectX 12 para mim e para o Numan foi para esquecer, mas de Para resto esquecer, para mim é. tá bom. Sim, para mim também foi. Esquece, eu tive que voltar outra vez ao 11. Mas o pessoal está-se a dar bem. Eles também avisaram Sim. que havia PCs que se iam lá bem e outros que se iam lá mal. São os super PCs. Em princípio, esses dão bem. Pois. Não sei se tem a ver com as placas gráficas. Eu acho que esta Radeon tem-se dado melhor com o DirectX 12, parece. Eu acho que o Rui tens Radeon, não tens? Tem. E está bom ou não? Não. Não. É assim, eu consegui jogar, mas tenho quebras de frames brutais. Mas então é consegui igual. jogar. Não me dá-me CTD, nem nada disso, Pois. mas... É como aqui, é igual. Eu tive que eliminar uns mods, mas tirando isso, depois de eliminar Mas deu ao na boa. Numan, sim, Uhum. mas o que me chateia mais é que o processador está tipo a 30, a gráfica também está tipo a 50, às vezes nem chega, e tem quebras de frames brutais. Mas isso tem a ver com a API. Eu acho que o simulador não está a trabalhar em DirectX 12. A gente ativou e como ele não está ainda com a API feito para o DirectX 12, e então não. Tem muitas quebras e funciona. Só que. E eu acho que eles vão começar a mexer nisto e vão melhorando agora ao longo dos tempos. Eu até acredito que haja pequenas atualizações agora durante uns tempos até estar estabilizado. Eu acho que sim. Bem, eu só estou aqui mesmo só para configurar isto tudo, que isto está tudo desconfigurado, isto foi tudo de origem. Foi, a experimentar reiniciar, que a mim também me aconteceu, depois reiniciei e voltaram as configurações. Sério? Houve uma vez que eu iniciei, e foi mesmo do zero, até tive que escolher o tamanho da letra e não sei o quê. Sim, também aconteceu-me isso, Foi. Trovão. Então reinicia, porque eu fartei-me daquilo, reiniciei e depois apareceu tudo como eu estava. Os atalhos e essas coisas todas voltaram. Mais uma vez amanhã, não sei se consigo falar com vocês, mas se eu vier, digo alguma coisa. Está bem, está bem. Agora tenho tido uns fins de semana complicados. O meu puto agora também anda no futsal, tenho que ir com ele para o futsal e depois vem. E agora chega a altura de Natal, agora vai ser complicado. Pois é. Esquece. Eu agora depois no Natal também vou começar a fazer algumas lives depois de jantar. Isso é que era porra. Já tenho mais tempo. A minha mulher entretanto está aí a voltar.
e já dá. Eu estou a fazer live agora, Rui, mas não é no YouTube. Estou a experimentar um site novo, eu deixei o link. Sério? Depois às vezes consegues ver. Ou pelo menos subscrever o canal lá, que eu preciso, acho que é de 30 subscritores para passar a canal oficial. Eu em princípio não vou jogar, só vou mesmo só fazer aqui umas pequenas configurações, que isto ficou tudo desregulado. Depois eu andei para aqui a mexer, depois eu cheguei a uma altura que eu pensei assim, bem, eu vou desinstalar o jogo e vou instalar outra vez. Mas depois quando eu comecei a ver com mais pessoal com o mesmo problema, assim, não. Não vale a pena. Eu também fartei-me de andar aqui para trás e para a frente e desisti. Mas irrita. Mas voltando ainda ao DirectX, agora voltei para o 11 e o que eu noto, agora está tudo fluidozinho. O mesh do terreno está muito melhor. Vi em Lisboa, já fora em Lisboa. Por acaso não. Aí está diferente, está brutal. Está uma cena mesmo brutal, Lisboa. Tu tens aquele add-on do Suomi. Não é do Suomi, é do outro gajo francês. Sim, tenho. Mas parece que está mais realista. Não sei o que é que aconteceu. Eu por acaso pus lá o add-on do Suomi, que eu vou tirá-lo só para ver. Não, mas o problema é que eu tenho o tal add-on, aquele que é em duas partes. Sim. Pronto, mas já estive lá agora em Lisboa e está diferente, está mesmo realista. É capaz. Nós estamos aqui na América, as árvorezinhas estão. Vês cada árvore, está muito bonito. As casas isso aí. E há de reparar agora, o nevoeiro está mais um bocadinho virado para a esquerda e para a direita está mais limpo, não é, Travol? Exatamente. Mesmo assim tens ainda um bocadinho de nevoeiro à direita. Sim, pois é. Mas está realista, este nevoeiro está realista. Travol, onde é que tu tens o link? Está aí no Flight Simulator, no chat. Aquilo é teta.tv com teta com TH. Já vi. Eu não sei se vai dar para ver ou não, mas pelo menos subscreve, porque até eu ter 30 subscritores é preciso usar descarregar um programa para conseguir ver o meu vídeo. É isso que eu estou a ver, please download the TET-H. Tem que fazer o download do programa, é isso? Se quiseres sim, se não subscreve só. O programa é pequenino, eu há bocado estava a explicar ao Numan, a diferença disto para o YouTube é que em vez desta empresa ter servidores, cada pessoa é um servidor. Portanto, esse programa que tu descarregas, ficas a fazer de servidor para outros. Por exemplo, eu estou a fazer live e tu ajudas a meter a live para mais gente. E ganhas uma moeda, criptomoeda. Uma criptomoeda? Ganhas dinheiro com isto, sim, a ver. Eu depois tenho que fazer um vídeo a explicar, porque tem potencial este site. Vamos a ver, já estou instalando. Igual lá outra volta. É permitir. Por exemplo, se alguém agora fizer upload de um vídeo, se fosse para o YouTube pegava no vídeo e depois metia uns codecs para poupar espaço no servidor e punha online. Neste programa... Já tens aqui um vídeo da moto? Tenho. Eles só me deixam pôr um por mês, por semana. Até eu passar a afiliado, ou o que é. Eu fiz esse só para experimentar. Mas, por exemplo, se tu fizeres um upload, isto vai para o computador de alguém que tem esse Edge Node, e depois o computador faz os encodings, aquilo é rápido, com as vossas placas gráficas é tipo 5 minutos, e depois eles pagam-te em criptomoedas, por teres feito esse trabalho. Já estou a ver aqui. Consegues ver a minha live? Não, ainda estou aqui. Mas é que nem é suportado. The video cloud no. Pois, então, a minha live se calhar tens que descarregar o programa. Porque a NASA usa este... Eu já descarreguei o programa. O problema é que ele estava a dizer que the media cloud not be loaded because the service not working the file because the format not support. Pois, então isso aí... eles dizem que ou tens que descarregar o VLC, se calhar não tens, ou então, em princípio, com essa aplicação tu devias conseguir ver o vídeo dentro da aplicação.
tens que registrar, não é? Não tens que registrar. Ah, peraí, eu vou fazer isso agora, deixa lá ver se é por causa disso ou não. Se calhar é isso. Eu também só comecei a usar isto esta semana, ainda não estou expert. Pá, mas uma coisa é certa, tens de começar, começando agora é muito bom. Epá, Logo eu ao acho que não há princípio. mais nenhum Tuga lá, só aí. E mesmo brasileiro já há Sei. para aí um ou dois. Deixa lá. Vai. Ativar a sincronização, agora não. Ah, posso fazer sincronização através do telemóvel, tablet. Muito bom. Ah, já estou a ver a tua live. Tinha Consegues? que me Olha, inscrever, fixe. já estou a ver. Ok. Isso às vezes tens que esperar 30 segundos para carregar. E Ah, que depois... avião é esse, Travolta? Este avião é o Beach Bonanza V-Tail. Ai, É não aquele do gosto. vídeo. Ai, epa, não gosto. Não. Só por causa do V-Tail ou não gostas mesmo do avião? Por causa do VTEC, É. não gosto de nenhum avião. Eles têm outro, o Debonair. É decente o avião, não é? É pá, sério, não gosto. E agora, o de interior estou a ver, é brutal. É lindo. Epá, mas se não gostas tens o Debonair que é exatamente o mesmo por dentro, mas depois tens uma cauda normal. Mas isto é muito giro, olha aí, Rui. Eu não sei se tens uma grande leg ou não, mas por exemplo o banco do passageiro dá para descer. Pois, O que é que tens? estou a ver, Tens estou aqui a ver. muita coisa. As portas dão para abrir, só que eu não vou abrir agora. Pois, não vais fazer crash. É. Tens aqui este GPS à direita gigante que podes pôr ou tirar. Epá, eu gosto muito porque é analógico. Estou farto do Mas, pá. G1000. Isto é giro. E eu gostei logo por causa do interior. O interior está giro, está giríssimo. Está Não muito misturei porreiro. como eu gosto. A gente escolheria a cor do painel, não é? Também. Tens preto. Onde é que está? Panel color. Preto também está bonito. Preto e branco. E depois tens este piloto automático antigo, que era o que havia no FSX. Yeah. E acho que também é o que há agora, mas eu, como não tenho a versão premium do Flight Simulator, só tenho o G1000. Mas este aqui eu prefiro ao G1000. Está muito porreiro. Tens o teu VOR, tens o ADF, tens tudo. Tens a GT. E já não falta muito, faltam 20 milhas, não é? 7.9 no meu. Eu estava a ver, em princípio aqui dá para ver as pistas do Kilo Alpha Foxtrot Whiskey. Vou gostar, mas eu não sei até que ponto isto aqui tem boa qualidade por enquanto. Isto é o quê? Isto é beta ainda, né? Eles não Yeah, dizem isto que é H beta. Está ali escrito beta. O It's Theta. not beta. O Theta Sim. sim. O Theta, é assim, o Theta basicamente tu estás a ver, não é do servidor deles, é de outra pessoa que tem também o Edge Node. Isto é descentralizado, é a grande diferença para o YouTube e para o Twitch. Portanto, por exemplo, o Numan tem o Edge Node ligado e eu também. Se calhar um de nós está a fazer de servidor para ti. É possível. Pois. Isto está-me a dar como é que é de dizer? Isto está a entrar em load e depois volta outra vez ao princípio. Basicamente. Não, ele não volta ao princípio, ele continua onde estava. Ok. Deixa-me lá ver aqui. Theta. Deixa-me lá ver. Oh, não, mano, eu fiz aqui uma porcaria qualquer que o meu piloto automático ficou maluco. É? É. Agora estou em rota de colisão contigo. Epá, estava aqui a mexer no GPS. Não sei o que é que se passou. Olha, houve aqui uma atualização qualquer aqui do Ether ou não sei o quê, porque de repente o nevoeiro passou quase todo para a minha frente e para a direita também. Tá. Olha, tá, vocês já conseguiram mexer o globo com o rato? Sim, sim. Por Já acaso não conseguem? experimentei. Sim. Não, Sim. porque há uma maneira fácil de fazer isso. É resetar, não é? É resetar o rato.
Yeah, É bem estúpido, mas é verdade. yeah. Eu no princípio também estava a dizer mesmo o que é isto. Depois, Aí, acho que estava a atrofiar. cada vez fazem pior. Eu estava mesmo a Então atrofiar. eu não precisei. Ok, já estou a perceber. Não sabia que Por tinha exemplo, acontecido alguma coisa. por exemplo, ele supostamente ele vai-te dar a Europa. Se quiseres ir para a América não conseguias, com o rato. Ah, Não conseguias virar o globo, vá assim dizendo. pois, ok, não sabia. Deixa-me lá. Vamos aterrar em qual, Numan? Isto devia dar aqui as pistas, não é? Será que é 21 e a 10? Se calhar é isso. Deixa eu ver aqui no Little Nav Map. Como é que se chama mesmo? Ah, não. Não pode 34. Isto tem 4 pistas. 34 esquerda e direita e 16 esquerda e direita. Portanto, à partida dá a ser a 16. Ok. Mas como é que eu vos adiciono como amigos aqui no Tetra? Tens que subscrever o canal. Já está. Já tenho tudo subscrito, já subscrevi, já fiz o download da aplicação, já tenho a aplicação. Então é só isso. Aqui acho que não há amigos. Não é? Teta é só. É tipo YouTube, é subscrever. Espera aí, watch, ver. Mas estás a ver? No Metar não. No Metar diz-me que é para. O vento está de 180. Devíamos aterrar na 34. Faz como Não offline. sei. Dá para seguir. Estás aqui nas tendências da Tetra. Tu Não sei também? se reparaste, estás. É capaz? Isto tem pouca gente. Então está quantas Estás pessoas a aqui, ver estás agora? estás em live, neste momento, comigo são 4. 4? Ok. Comigo são 4, vou entrar agora. Então somos nós os 3, porque eu acho que eu tenho também o Node a trabalhar. E Fazer mais follow, um estranho. já apareceu alguma cena. Fiz follow. Eu acho que não recebo notificação. Aquilo depois atualiza ao fim de uns tempos. Portanto, contigo e com o Numan devia ter 4 seguidores agora. Olha, está alguém a falar contigo, a dizer olá. Fui eu. Só que não aparece número, aparece um código, não é? É para mudar. Ok. Para mudarem o nick. É lá em baixo. Lá em baixo dá para mudar o nick. Mesmo em baixo à Está direita. aqui. Exato, já percebi. Yeah. Não- É como eu, deixa-me lá aqui mudar. Mas eu não consigo. Erro de nickname, mas the starts. Agora sim. Está com um gandalém. É capaz. Está com um gandalém. Para aí de 30 segundos. 3.1 milhas, é melhor começar aqui a descer um bocadinho, talvez onde é que está o aeroporto, a ver se eu o vejo aqui à frente. Estou a passar por cima dele. Já? Ok. É. Eu vou atrás de ti e já estou em voo manual. Aqui o meu piloto automático ficou maluco. Pois, estou a passar por cima dele. Epá, aqui, se a gente olharmos bem para isto, o vento está a 180. Temos que ir para 34. Pois. Eu vou dar a volta, vou passar por cima da pista, viro à direita e vou ao contrário, pronto. E aterro para 34. Não estou conseguindo mudar porque. Então espera aí, eu vou passar à tua à esquerda. Ok, eu vou também passar a pista, mas depois dou uma volta maior. Passei agora, estou por cima da pista mesmo. Acabei de passar.
Faço, como é que eles chamam, o downwind pela direita da 34. Ok, estou-te a perceber. Sim, está bem. Outra volta, digo já que isto tempo para muito, não sei porquê. Mas é agora que eu estou a olhar, olhando para trás do avião, ele está cheio de caixas, meu. Ele tem uma carga do caraças, por isso é que ele custa a levantar. Tens que ir manualmente tirar peso. Olha, as minhas caixas desapareceram, eu tirei-as manualmente. Ah. Pá, isto não dizia qual é a altitude da pista. Pois não. Nós estamos aqui no emaranhado do caraças, mano. Eu vou atrás de ti, então vou fazer também o circuito pela direita. E, Rui, isto de vez em quando para, eu acho que depende de quem é que está a fazer host, não é? Depende do PC. Agora está porra. É assim, como não há muita gente em Portugal, se calhar o tipo que está a fazer host para ti até pode estar nos Estados Unidos, não é? Pode ser que com a gente aqui a entrar, isto ganhe mais pessoal na Europa. Sim, tem algum potencial, pá. Pois é. Pá, como é descentralizado, tu não estás tão à mercê do YouTube ou da Amazon, como é o caso da Twitch. Mas olha aqui, eu estou a notar que o simulador está muito mais fluido, pá. Não, sim, com o DirectX 11, sim. Completamente. Estou a conseguir fazer mais 10 FPS do que fazia. Isto Não, mas consigo isso pelos fazer FPS 40. eu tenho isto bloqueado a 30. Eu não passo dos 30 que eu não quero, mas. Se desbloqueares, consegues fazer 50 na boa. Era o que eu fazia. Eu Sim, também estava depois. com 30. Exato. Só que depois aparecem muitos picos, pá, eu não gosto. Eu estou a 31, 20, 25, bem, isto vai flutuando. Também estamos com muito nevoeiro agora. Vou aqui para a direita, 34 à direita. Ah, isto tem duas? Ok. Máximo. Eu estou bastante alto. Eu também estou, mas isto. O que é o mod SCART? Smart Cam. Smart Cam. Smart Cam. Smart Cam. Pá, eu não sei bem. Justo. Seja. Mas agora está muito mais fluido. Eu tenho quase tudo no high e tenho uma GTX 1060. Que, pá, aquilo está quase nos mínimos recomendados. No início não conseguia ter isto assim. Há aqui um avião da DHL, um da Swissair. Tens alguma coisa instalada para aparecer essas marcas? Tenho. É aquele da Aerosoft ou é alguma coisa... O da Aerosoft. É muito fixe. Tenho que ver isso também. Para dar logo outro realismo. E já viram agora os novos subs, aquilo que se mostra a velocidade e tal. Agora tens os mínimos também. Ficam só tipo cá em baixo. Ah, sim. O ESEP, o H, o D, sim. Sim, dá o D. Yeah. Eu desliguei isso. Mas Eu agora é também não diferente. gosto
Cá em baixo aparecem os mínimos daquilo. Informação mínima. Epá, eu não sei para onde é que eu vou. Isto é para aqui pátios grandes. Engraçado, agora já está com uma qualidade de imagem muito melhor. Epá, o início é um bocado chato, é. Tens que carregar, porque eles mandam-te um pacote com 1 minuto ou 2 e depois pá, tens que carregar. Mas depois de estar lá, é tranquilo. Acho que já está feito. Deixa-me lá ver como é que está. Em termos de som também, já repararam que agora o som está diferente de alguns aviões, principalmente dos passageiros, dá para ouvir as pessoas a falarem. Por acaso não reparei nisso, Yeah. que giro. Yeah. Eu acho é que eles mudaram a voz do ATC, está mais Mudaram realista. também, já não está tão chato, por exemplo, quando vais a 6.000 pés, queres mudar para os 4.000 ou queres mudar de direção, ele já não está sempre a chatear. Ah, ok. Ok, ele não estava sempre a dizer volta outra vez aos 6.000 pés, ou por exemplo, agora cala-se, automaticamente cala-se. Pois. Ainda bem. Aí não está tão robótico, tá, parece que são mesmo pessoas a falar. Isto deve ser coincidência. Então não é que eu vi ao calhas para aqui para um pátio e não é que está cá o homenzinho das raquetes à minha espera. Eles sabem, eles sabem. Não escolhi nada. Tu voltaste aqui na última à direita? Sim, à direita, depois à direita novamente até ao final, quase no final, num pátio que está aqui à direita. E realmente estava com o homem à minha espera. Olha, Travolta, já sacaste aquele add-on, aquele mod do GPS do G750? G750 não. É fixe, meu. GPS, não estou a ver esse. Epá, é um mod que por acaso eu apanhei lá no flyntsim.to. Acho que foi lá que eu apanhei. Que é o seguinte, tu ao instalares esse GPS, ele entra de cá automaticamente, cá em cima na barra. Aham. Ok? E tu carregando, tu consegues fazer tudo. Basicamente é como ampliasse o teu GPS no cockpit. Lembras quando a gente fazia no Flight Simulator no FSX? 10, quando carregavas lá em cima, aquilo ampliava. Sim, Ok? sim. Pronto, basicamente é isso. Vá assim dizendo, tu tens um GPS e consegues mexer nesse GPS grande e automaticamente ele atualiza-te no avião. Ok. Pá, é fixe, interessante. é fixe. Por acaso, epá, eu não sei se me fiz explicar bem. Portanto, esse aí é como o que eu tenho aqui, não é o G1000. Não. Não, tu, por exemplo, tu aí tens no G1000, está mesmo do avião, correto? Sim, sim. Esse Não é é? mesmo do avião. Pois. Deixa-me lá ver se eu consigo fazer aqui. Eu acho que já consigo. Espera aí. Eu acho que já consigo fazer depois do... Deixa-me lá ver se consigo. Eu já não vejo aqui o drone, a câmera do drone. Eles mudaram alguns menus. Está o drone agora. Ok. Está aqui drone. Showcase. Drone follow mode. Drone look mode. Drone speed. Os nossos conseguem ver aqui a live que eu estou a fazer no Discord. Vão ver? Espera aí, já vou ir. É só parar. Ok. Então quando tiverem, só dizer. Vou ver. Estás a ver? Então, espera aí. Por exemplo, eu carregando aqui em cima,